Seja muito bem-vindo a mais um episódio desse canal. Eu sou o Sobrevivente e já faz um tempo que o Brasil está discutindo a tributação dos super ricos. A ideia por trás de tudo isso é teoricamente simples. Se a gente cobrar mais dinheiro de quem tem mais dinheiro, a gente consegue ajudar quem está na pobreza. É uma visão bem Robin Hoodiana. Tirar dos ricos e dar aos pobres. Bilionários para dar para a classe trabalhadora. Não é justo que em São Paulo tenham 37 bilionários e 12 milhões de pessoas e que esses 37 acumulem toda a riqueza. A conversa sobre cobrar mais impostos dos super ricos chegou a criar a medida provisória 1303 de 2025. Essa proposta foi feita pelo governo Lula em junho desse ano. Basicamente, a medida queria cobrar impostos de quem tem investimentos com muito dinheiro, como os fundos exclusivos usados por super ricos. E também incluía lucros de fintechs, bancos, empresas de aposta online, as bets, e juros sobre capital próprio, que é quando as empresas distribuem lucros para os donos pagando menos imposto. A ideia era corrigir injustiças no sistema e conseguir mais dinheiro para o orçamento de 2026, algo entre 17 e 43 bilhões de reais, valor citado em debates e projeções. É muita grana, grana que salvaria o Brasil de quebrar, teoricamente, uma quebra de país que está prevista para 2027, eu já gravei um vídeo sobre isso. Também estava prevista a cobrança de impostos atrasados, ou seja, retroativos, das casas de apostas que funcionaram antes das regras entrarem em vigor. Só que no dia 8 de outubro, essa proposta perdeu a validade porque não foi votada a tempo. Essa taxação dos mais ricos, das bets, das fintechs, não foi para frente porque a Câmara decidiu tirar o tema da pauta. Foram 251 votos a favor da retirada e 193 contra. Com isso, a medida foi derrubada e essas cobranças, esses impostos sobre fintechs, bancos e os mais ricos, não foi aprovada. Isso gerou mais uma vez uma guerra entre a esquerda e a direita. Os deputados de direita, por exemplo, foram acusados de proteger os bancos, as apostas e também os milionários. Esta é a alegria da extrema-direita, que está dizendo aqui que os ricos não podem ser taxados. A extrema-direita tem seus representantes aqui no Congresso Nacional, eles estão defendendo os super ricos. É isso, pessoal. A extrema-direita defendendo os ricos aqui no Congresso Nacional. 251 votos dos deputados inimigos do povo que agora garantem que os super ricos não serão taxados. Aqui nos comentários, vamos mudar esse Congresso em 2026. Eles são os super ricos, Câmara inimiga do povo brasileiro. Não voto em nenhum deputado desse Congresso. Eles trabalham a favor de quem mesmo? Eu nunca mais voto em candidatos da direita. Não existe essa de taxar ricos. Ou os políticos também serão taxados. A maioria deles são super ricos e com o dinheiro do povo, o rico passa os impostos para os pobres. Eu já decidi, não voto em político de direita, Congresso inimigo do povo, vamos pra rua. Infelizmente o povo não aprende a lição, deputados contra o povo, Congresso inimigo do povo brasileiro, Congresso contra o povo, não reelejam esses políticos, deputados inimigos do povo. Até o segurança do Bozo está comemorando. Não sei quem é o segurança do Bozo. Congresso inimigo do povo, enfim. Deu para perceber a revolta e deu para ver a alegria de vários deputados de se não ter ido para frente. O Lula também criticou essa decisão, já que esse era um carro-chefe desse mandato dele, e ele disse o seguinte: deputada de MP é derrota imposta ao povo brasileiro, diz Lula. O presidente diz que adversários querem limitar programas sociais. Teve outro caso também, tá? Isso que foi derrubado foi recente, né? Foi essa semana, mas teve outro caso. Em outubro de 2024, durante a discussão da reforma dos impostos, o PSOL sugeriu criar um imposto para quem tem mais de 10 milhões de reais em patrimônio. A proposta era cobrar 0,5% de quem tem entre 10 e 40 milhões, 1% de quem tem 40 e 80 milhões, 1,5% de quem tem mais de 80 milhões. Olhando assim parece pouco, né? 1%, 0,5%, mas em reais isso é uma grana do caramba. A Câmara também rejeitou essa ideia
ideia, com 262 votos contra e 136 a favor. Os partidos de esquerda apoiaram, mas o governo preferiu não obrigar seus aliados a votar a favor, porque tinha muita divisão interna. Essa proposta também já tinha sido rejeitada outras vezes no passado, ou seja, o Brasil tem um histórico de não querer taxar os mais ricos. Só que por que o Brasil tem esse histórico? Por que a gente não taxa os mais ricos? Taxar os super ricos pode ser a solução para a economia do Brasil? Será que é justamente isso que vai salvar o Brasil da nossa economia e pro ralo? Ou pode ser justamente o contrário? Ou pode ser que taxando os super ricos a gente vai destruir de vez a economia do Brasil? Bom, a gente vai falar sobre isso. Antes, por favor, comenta um oi sobrevivente para me ajudar com o engajamento do vídeo. E eu vou curtir o seu comentário, eu vou te dar um coraçãozinho. Sobrevivente, taxar os super ricos é uma boa ideia mesmo? Porque tem gente que diz que é, tem gente que diz que não é. Então a gente tem que taxar os super ricos, sobrevivente? E é uma pergunta complicada de responder. Para começo de conversa, a gente tem que entender o que é um super rico, tá? Porque senão o seu tio que tem um Peugeot 206 vai achar que ele vai ser taxado de alguma forma por se achar rico. Mas um super rico é alguém que tem mais de 10 milhões de reais, né? De 10 a 50 milhões de reais, ou alguém que ganha 600 mil reais por ano. Então, se alguém ganha 600 mil reais por ano, é uma pessoa que tem uma vida tranquila, a gente pode dizer. Aqui no Brasil, os mais ricos, de forma geral, pagam proporcionalmente menos imposto do que a classe média e os mais pobres. Muito disso por conta das isenções e brechas das leis, enquanto os mais pobres pagam muito mais sobre tudo que eles consomem, fora os acordos também. Americanas têm desconto de 500 milhões para quitar dívida com a União. Pelo acordo, a Americanas obtém um desconto de mais de 500 milhões em uma dívida total de cerca de 865 milhões. Teve esse caso aqui também. Felipe Neto fala sobre os 14,5 milhões em isenção obtidos no governo. Então, normalmente, quem é rico tem uma série de privilégios, até mesmo tendo seus impostos perdoados ou descontados. Já quem é mais pobre paga muito imposto, principalmente sobre o consumo. Quem é a favor de taxar os super ricos diz que fazer isso ajuda a diminuir a desigualdade social, porque com esse dinheiro dá para investir em saúde, educação e obras que vão melhorar a vida dos brasileiros. Teve uma proposta, por exemplo, no G20, que mostra que taxar os super ricos pode arrecadar até 250 bilhões de dólares, não é de reais, 250 bilhões de dólares por ano. Quem é a favor de taxar os super ricos diz que isso também é uma questão de justiça social. O movimento Somos 99% diz que os super ricos, que ganham com heranças, lucros e dinheiro fora do país, precisam contribuir mais com o Brasil, de forma que as classes mais baixas sejam valorizadas e sejam ajudadas. Porque assim, o governo pode aliviar a cobrança dos mais pobres. Se o governo precisa de dinheiro, que os mais ricos deem esse dinheiro e os pobres sejam poupados disso, para que os pobres possam ter uma vida melhor e os ricos não vão ter as suas vidas afetadas por conta de uma contribuição que para eles é pequena, na teoria, né? É a visão Robin Hood da vida. É uma visão quase que demoniza também quem é rico e glorifica quem é mais pobre. Essa discussão já sai um pouco da discussão financeira e muitas vezes vai para discussão moral. Aquela visão de, por exemplo, todo patrão explorar o seu trabalhador. Quem é contra a taxação dos super ricos já diz o contrário. Diz que isso não vai ajudar a economia do Brasil. Na verdade, isso vai fazer o dinheiro ir embora do país e, consequentemente, piorar a economia. Muitos milionários, por exemplo, estão saindo do Brasil e indo para lugares com menos impostos, como Portugal e os Estados Unidos. O Brasil, por exemplo, já cobra muito imposto. Quem critica a taxação dos super ricos diz que a carga tributária aqui no Brasil já é muito alta e que o problema não é a falta de dinheiro, mas é o mau uso de dinheiro público, já que os nossos políticos gastam dinheiro pra caramba e mesmo fora de Brasília, não existe um uso responsável do dinheiro público. Outro argumento é que é muito difícil colocar em prática a taxação dos super ricos. Como você pôde ver, propostas como o imposto sobre grandes fortunas vivem sendo rejeitadas no Congresso. Além disso, quem é muito rico costuma ter umas maracutaias aí para pagar menos imposto. Os caras abrem empresas específicas,
manobras. Eles conseguem, tem um termo para isso, se eu não me engano é elisão fiscal, deixa eu ter certeza. É isso mesmo, elisão fiscal. Planejamento que visa reduzir a carga tributária a ser paga por uma empresa, valendo-se de meios legais ou de manobras contábeis, mas sem cometer ilícito, ou seja, uma forma legal de pagar menos imposto. Não que não tenha quem faça isso de forma ilegal também, né? Vários países já tentaram cobrar mais dos super ricos. Por exemplo, a Noruega. Ela cobra até 1% sobre grandes patrimônios, funciona bem lá, ajuda a manter os serviços públicos e tem pouca fuga de dinheiro, porém, depois do aumento para 1,1%, em 2022, houve fuga significativa de ricos, com discussões sobre imposto de saída para compensar perdas. Na Espanha também foi feito isso. Eles criaram um imposto temporário em 2022 para quem tem mais de 3 milhões de euros. Deu certo em parte, mas algumas regiões tiraram o imposto e isso fez muitos ricos mudarem da cidade. Na Suíça, por exemplo, cada região, chamada de cantão, decide sua taxa até 1%. Funciona bem onde tem mais riqueza e, como é um país federalista, os ricos mudam de uma região para outra em vez de sair do país. Teve também na Colômbia. A Colômbia criou um imposto entre 0,5% e 1,5% para patrimônios acima de 1,4 milhão de dólares. Isso gerou receita, só que teve discussão sobre dinheiro indo para paraísos fiscais. Isso aconteceu também na França. Tinha um imposto sobre grandes fortunas, mas acabou com ele em 2018 porque muitos milionários saíram do país. A projeção é que a França perdeu até 5 bilhões de euros com isso. A gente tem também o caso da Bélgica. Desde 2018, ela cobra 0,15%, é muito pouco, sobre investimentos financeiros acima de 500 mil euros. É um imposto bem pequeno, mas funciona bem e não causou muita fuga de capital. No geral, esse tipo de imposto pode dar certo em países que têm boas leis e controle como a Noruega, mas em lugares com menos estrutura, o risco do dinheiro fugir ou de dar errado é bem maior. Por isso, a cobrança de impostos sobre os super ricos funciona melhor quando vários países agem junto, como o G20 está tentando fazer. Agora, sabendo de tudo isso, você acha que isso daria certo no Brasil? Na sua opinião, tendo todas essas informações, você acha que taxar os super ricos é algo que funcionaria no Brasil? Bom, aqui no Brasil, eu acho, isso aqui já é uma opinião, tá? Isso aqui não está pautado em fato nenhum, é só o que eu acho. Eu acredito que com exceções haveria muita fuga de capital, sim. Ao mesmo tempo, eu entendo a crítica da galera com grana jogar no Very Easy aqui no Brasil, do Brasil ser uma espécie de paraíso para quem é rico. Eu consigo entender a crítica de como milionários são super protegidos e até endeusados aqui no Brasil. O nosso país é realmente um paraíso para quem tem dinheiro, mas um inferno para a maioria da população. Sobrevivente, mas os super ricos iriam embora mesmo do país? Eles tirariam o dinheiro daqui? E cara, eles já estão fazendo isso, na verdade. Um relatório publicado em junho desse ano diz que o Brasil deve perder cerca de 1.200 milionários até o fim do ano. Esse número é 50% maior do que aconteceu em 2024, quando saíram 800. O Brasil está em 6º lugar no mundo entre os países que mais perderam milionários em 2025. E perder milionário não é a galera ficando mais pobre, é a galera saindo do Brasil ou tirando dinheiro do Brasil, parando de investir na economia daqui. Na América Latina, nós somos o país que mais perdeu milionários. Dados da Receita Federal mostram que 1.446 pessoas ricas já entregaram a declaração de saída definitiva do país até agosto de 2025, quase o maior número desde 2017. Lembrando que com esses dados, eu não estou dizendo que está tendo uma saída em massa de super ricos no Brasil. Eu não estou dizendo que, meu Deus, os milionários estão abandonando a nossa nação. Não estou dizendo isso. Esses números não representam uma saída em massa, mas é um indicativo que a gente deve ficar atento. E para onde essa galera tá indo? Bom, principalmente para os Estados Unidos, em especial a Flórida, estão indo para Portugal, Reino Unido, Uruguai e Espanha. Pô, sobrevivente, deixa os caras irem embora, pô. Qual o problema dos ricos irem? Se eles não querem aqui contribuir com a nossa economia, que eles vão embora mesmo, pô. Deixa os caras embora, sobrevivente. Qual o problema dos caras irem embora? O problema é que quando milionários e super ricos deixam o Brasil, os efeitos não são imediatos, mas podem causar muitos prejuízos ao longo do tempo. Quando essas pessoas vão embora, elas costumam levar junto uma parte grande do dinheiro que tinham aqui. Isso significa menos investimentos em empresas, startups, construção civil
e outros negócios. E isso pode atrapalhar o crescimento da economia e deixar o Brasil mais dependente do dinheiro vindo de fora. A saída dos ricos afeta também o consumo de bens caros, como imóveis de alto padrão, carros importados e investimentos em bolsa de valores. E como muitos são empreendedores, se eles vão embora, isso pode significar fechamento de empresas ou cortes de pessoal. Mesmo com algumas brechas na lei, os ricos ainda pagam bastante imposto, em comparação com outros países, no caso. Quando eles vão embora, o governo perde bilhões de reais por ano que poderiam ser usados para saúde, para educação, para transporte, para segurança. E como o sistema de impostos do Brasil já é injusto, a saída desses milionários pode piorar a situação. O governo acaba tendo que tirar mais da classe média, que é a que mais sofre no Brasil, e dos pobres para manter o orçamento. E quando digo que a classe média é a que mais sofre no Brasil, é no sentido de sempre arcar com as consequências do governo, tá? Mas quem é pobre, logicamente, sofre por conta da pobreza. É uma vida miserável que, logicamente, ninguém quer. Você entende como toda essa situação é complicada? Como a gente consegue entender que é injusto alguém ganhar muita grana e contribuir pouco e a gente que é pobre ser taxado no consumo, mas ao mesmo tempo não é como se taxar essa galera fosse resolver o problema também? Ou talvez pudesse resolver. O problema é que a gente não tem uma bola de cristal para adivinhar como isso vai se desdobrar no Brasil. Ao mesmo tempo, tem gente que não vê tanto problema com milionários saindo do Brasil. A gente vê, por exemplo, essa postagem aqui: se os ricos forem taxados, eles saem do país. Como evitar isso? Me desculpem se for uma pergunta burra, ela soa assim, mas não sei muito sobre as ideias da esquerda radical e queria uma resposta para isso. Bom, esse sub então deve ser de esquerda, né? Brasil do B. É um sub de esquerda, sim. Vamos ver aqui a opinião do pessoal. O que significa o rico sair do país? O capital produtivo não tem para onde ir. As fábricas, os latifúndios, os trabalhadores, a demanda pela produção está aqui. Quem pode ir embora são os especuladores. Quero ver o rico levar o latifúndio dele para a Suíça. Boa parte do dinheiro já está em offshore. Eles saírem fisicamente só vai oficializar o descolamento deles com o Brasil. Outros devem enviar ainda mais dinheiro ao exterior, mas isso não muda o que já é da realidade de hoje. Acho que, na verdade, nenhum deles deve sair, é só ameaça. Eles lucram muito com o Brasil, muito mais do que eles lucrariam em outro lugar, ainda mais sem ter a capacidade e os contatos que já conseguiram aqui. Não saem. Isso é parte da mitologia liberal de que países precisam ser atraentes para os ricos, para assim receberem investimentos desses ricos e se desenvolverem. E assim analisando os países hoje em dia. Todos os países que são desenvolvidos, eles são desenvolvidos porque têm uma indústria forte. Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, China, e colonizaram ou roubaram outros países também. Ou receberam apoio para se desenvolverem com o intuito de servir algum país. E aí, mostrando mais um lado para você dessa história, para que você analise se faz sentido para você ou não taxar os super ricos. Sobrevivente, no final das contas, tem que taxar os caras sobreviventes. É isso, vamos meter imposto em quem é rico, pra gente finalmente ter uma justiça social aqui no Brasil? E depende muito, cara. Depende muito. Principalmente de como isso seria feito no Brasil. Porque se errarem a dosagem dessa taxação, a gente se ferra. E mais uma vez, eu entendo também o fato de que se os caras já têm uma vida privilegiada no Brasil, privilegiada no sentido político mesmo, os caras deveriam pagar mais, não? Só que tudo isso gera uma linha muito tênue. E gera uma guerra de, oh meu Deus, se você quer taxar os super ricos, você é comunista. Se você não quer, você é um liberal safado. Então assim, se for pra taxar, o ideal é encontrar uma alíquota, um valor, uma porcentagem, que não faça os mais ricos saírem do Brasil. Como aquela taxa de 0,15% que a gente falou de outro país anteriormente aqui no vídeo. Tem que ser uma taxa pequena, ao mesmo tempo que seja um valor interessante para a arrecadação do país. Só que isso tudo, claro, envolve muita discussão na Câmara. Discussão essa que os políticos já deixaram claro que não querem ter, porque na hora de aprovar mais impostos para quem é pobre, eles aprovam muito rápido. Na hora de aprovar para ricos, existe uma certa proteção, muitos com a desculpa de que isso afetaria a economia, afetaria negativamente no caso, mas a gente vê que tem muito um viés ideológico nesse ponto todo. Não que seja errado, mas existe um viés ideológico, porque dá para ver uma certa proteção a eles, porque eles são ricos também. Você acha que um deputado que ganha 40 mil reais por mês, 26 mil reais por mês, ganha só como deputado? Você acha que o cara não tem empresas, não tem investimentos, não tem outras formas de nadar ainda mais no dinheiro?
No final das contas, são os políticos se defendendo também. Por outro lado, também sobra a discussão se o problema do Brasil se resolve realmente com mais imposto em todo mundo, com mais taxa em todo mundo, ou se na verdade o que falta é o Brasil organizar melhor e controlar melhor a gestão do próprio dinheiro. Porque o nosso Brasil arrecada dinheiro para um caramba. Em comparação a outros países, bicho, a gente ganha muita grana. Ganha não, né? Porque é dinheiro do povo. Dinheiro público não existe assim necessariamente, né? É dinheiro nosso sendo roubado. Mas o governo arrecada muito. Será que não estava na hora de simplesmente... Claro que isso leva uma articulação do caramba, isso vai demorar anos para acontecer, mas será que a ideia, ao invés de sempre buscar mais dinheiro por impostos, será que o ideal não seria gerir melhor esse dinheiro? Mas isso é papo para outro vídeo, já tô me perdendo aqui. Compartilhe esse conteúdo com o seu amigo que tá louco pra taxar os mais ricos. Ou para aquele seu amigo que é fã de milionário. Seria impossível trazer esse vídeo para você sem a ajuda do pessoal que paga o meu salário, então eu quero agradecer ao Nelsoft, ao Jonathan Rodrigues, muito obrigado. Agradecer também ao Alguém Disposto, ao John Arieron, ao Bilionário. Agradecer também ao Leque, ao Uncle Luke. Agradecer ao Grove Lake, ao AM Chris, agradecer ao Douglas Manuel, ao Save Corrompido, ao John Silva, agradecer também ao Cleidson Tassiano, ao Ryu Matsuki, aqui, muito obrigado aqui, agradecer ao Marcos Vinícius, ao Eduardo e a cada um dos membros desse canal. Membros que têm acesso a conteúdos exclusivos, acesso aos mapas mentais, acesso a vídeos antecipados, acesso à nossa comunidade no Telegram, que a gente tá conversando besteira todo dia lá, acesso ao nosso curso Prêmio de Sobrevivência no Brasil. Verifica direitinho qual plano você tá assinando, e se você não pode ou não quer se tornar um membro, tá tudo bem. Sua curtida, seu comentário, seu hypar, ou seu engajamento significa muito pra mim e eu sou muito grato a você por isso. Aproveita e clica nesse vídeo que tá aparecendo aqui no meio da tela. Eu tenho certeza que o conteúdo dele vai ser legal pra você também. Então, um forte abraço, um beijinho na sua bundinha e a gente se vê no próximo conteúdo.